palavra que o bispo trouxe ontem foi poderosa demais, né? O texto de Levíticos que ele leu e ele falou sobre 6 pontos interessantes, né? Ele falou sobre a farinha, ele falou sobre o óleo, ele falou sobre o incenso, ele falou sobre o fermento, que é uma das coisas que eu quero me ater daqui a pouco. Ele falou sobre o sal e sobre o fogo. Fermento ligado diretamente da forma que ele trouxe para nós, ao entendimento de bênção daquilo que Deus tem derramado, daquilo que Deus tem entregue a nós. O óleo, a liga, a graça, a unção, para aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Ele falou sobre isso. O incenso, na adoração, a qual ele significa. O fermento, que aí é onde eu quero entrar e falar daqui a pouco. O sal, que é para dar o tempero, que é a aliança que o Senhor tem. E o fogo, que é a entrega total daquilo que Deus tem, que nós temos recebido de Deus. Amém? Você lembra disso? Basicamente isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o fermento, porque eu até, enquanto ele estava ministrando, algumas coisas vieram à minha mente, eu acabei escrevendo, anotando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você tem aí o seu aplicativo, né? Em Gálatas 5, a partir do verso 7. Gálatas 5, a partir do verso 7. Olha só, olha o texto lá, vamos ler no telão ali. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? 8. Então, tal persuasão não provém daquele que os chama. 9. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. Um pouco de fermento faz fermentar a massa. E ele trouxe algo sobre o fermento. Eu até estava estudando hoje até um pouco sobre o fermento. O fermento ele tem uma conotação em vários sentidos, mas em 2 sentidos principais. Mas eu quero usar um deles, que ele fala sobre a corrupção, ele fala sobre o pecado, ele fala sobre várias coisas nesse sentido. E não foi nesse sentido que Deus me trouxe o entendimento do fermento. O fermento também, ele adianta o processo. É aqui que Deus realmente falou no meu coração. Eclesiastes 3 diz que existe um tempo determinado para todas as coisas. Por que muitas coisas não acontecem na nossa vida? Porque a gente adianta o processo. Às vezes, eu lembro que quando eu fui ordenado pastor há uns 15 anos atrás. E eu estou envolvido com a igreja, ministrando. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei Mateus 9. Quando eu terminei de pregar, o cara que era líder de jovens junto comigo teve que subir e consertar tudo que eu falei. Porque, rapaz, só graça. E os anos foram passando e a gente foi amadurecendo, a gente foi crescendo, a gente foi entendendo, aprendendo. Deus me botou em algumas situações que eu tive que estudar, aprender como preparar uma palavra, como ler a Bíblia, entender como é que funcionava montar uma pregação. Mas eu olhava para mim e eu dizia assim, poxa, por que eu não fui ordenado ainda? As pessoas sendo ordenadas perto de mim e eu e a minha esposa não éramos. Meu Deus, que injustiça! Meu Deus, como é que o fulano pode ser e eu não fui ainda? E as coisas foram acontecendo e eu não entendia. O problema era o quê? Eu estava desejando, eu queria acelerar o processo. E no tempo certo, na hora certa, no dia certo, o Senhor preparou uma situação e nós somos ordenados pastores. E aqui que está, talvez, o texto diz, volta ao 9 para mim ali, por favor. Gálatas 5:9. Tem umas versões que fala que um pouco de fermento leveda, ele estraga, ele aumenta, ele cresce. E o que Deus está dizendo é o seguinte, meu irmão, espera, existe um tempo ainda determinado para todas as coisas. Por favor, não acelere o processo na sua vida. Não acelere, não tente dar um jeito, não tente buscar alternativas, aquelas alternativas que Deus não te deu para você chegar em algum lugar que é aonde Deus te prometeu. Porque a promessa de Deus, às vezes, ela não é clara. A promessa de Deus, ela é entregue a cada um de nós, amém? Todos nós temos uma promessa, você crê nisso? E às vezes você entende a promessa, mas nós não estamos prontos para vivê-la.
A nossa maturidade não é a suficiente ainda para compreender algumas coisas. E Deus, Ele precisa do fator tempo para que nós venhamos crescer e amadurecer. Eu, como um bom sanguíneo, falador e linguarudo que sou, tenho aprendido em Provérbios, eu tenho usado um texto base para todos os meus amigos quando eles me falam assim: pô, pastor, tu anda tão quieto. Eu tenho usado um texto na minha vida: o tolo se torna sábio quando se cala. Então eu tenho aprendido a me calar nas horas que eu preciso me calar. Eu tenho aprendido a ficar na minha quando eu preciso. Meu irmão, eu não estou me vangloriando nada nisso, mas eu tenho olhado para mim e entendido que o Senhor tem me dado sabedoria, graça, maturidade para saber ser um homem de Deus honrado perante Deus. Sabe o que significa integral? Integridade é íntegro, inteiro. E nós precisamos ser essas pessoas íntegras perante o Senhor. Mas o fator tempo nos prejudica. O fator tempo de não saber esperar. O mundo é muito acelerado, o mundo é muito up, tudo acontece muito rápido. Antigamente, para a gente descobrir, eu tenho Bíblias de estudo em casa, para a gente descobrir um texto na Bíblia, meu Deus, eu tinha que procurar numa, ia para outra, e tentava. Hoje é só tu dar um Google. Tu digita uma parte do texto, tu já consegue saber onde é que está o texto todo. Tu põe no chat GPT, ele já te dá uma pregação. Por quê? Porque é tudo muito rápido, tudo muito up para nós. E isso nos prejudica. Por quê? Porque o fermento também está ligado à ansiedade desse tempo. Quem faz pão aqui? Ah, tem um padeiro lá, olha lá. Sabe fazer pão? Tem padeiro também? Não, mas sabe fazer pão. Ah, então tá. Tu precisa... A massa serve para quê, massinha? Para acelerar o processo. Nada mais do que isso. Prepara a massa, joga o fermento, tampa, espera ele dar uma enxadinha, separa, põe para assar, acabou, o pão está pronto. Isso pastor, mas é legal, porque está adiantando. Eu não estou questionando isso, mas eu estou falando no sentido que eu queria que você entendesse, não sei se você está me entendendo, mas é nesse sentido de que de acelerar o processo em nós e para nós. E muitas vezes nós estamos sem paciência para esperar aquilo que Deus prometeu. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele te prometeu algo, se Ele falou algo para você, se Ele liberou uma palavra sobre a sua casa e sua família, permaneça naquilo que Ele tem te dado como direção, que você vai viver ainda nesse tempo o melhor dessa terra. É isso que a Bíblia me ensina. E nós precisamos entender e viver o processo tempo. Não acelerar o processo. Não tentar dar passos maior do que a sua própria perna. E isso eu falo dentro de ministério também. Como pastor, e assim, foi de Deus o testemunho do Senhor, que o Senhor falou que começou como líder de cooperadores. Cuidando, criando, montando a parte dos cooperadores da igreja. Formatando cooperadores para o ministério. Vocês foram para o Kids também, não? Meu Deus, vocês sobreviveram? Jesus amado. Hã? Meu Deus, o pastor está com trauma até hoje. Então assim, cara, é o único lugar que eu não passei até hoje dentro da igreja foi Kids. E eu louvo a Deus por isso. Que eu acho que eu tinha matado uns 3 já dentro da cena. Nada pessoal assim, entendeu? Assim tinha dado uns 12 assim. Mas esse é o processo de crescer. Imagina hoje, olhando para as crianças que vocês deram aula hoje, olhando para o Pedro. Pedro, hoje o pastor do ministério, hoje o homem de Deus, criado nesse lugar. Mas o que precisou o tempo? 10 anos. Para crescer, amadurecer, ser quem ele é. E a gente não quer esperar 10 anos. Nós não queremos esperar 1 ano. Nós não queremos esperar nem um dia. Orou hoje, é iFood do céu. Senhor, responde amanhã. Tem coisas que Deus vai te responder mesmo. Já aconteceu coisas de eu orar ao Senhor e no mesmo dia o Senhor abriu a porta. Mas tem coisa que eu estou orando até hoje que não aconteceu ainda. Tem coisas que Deus não me revelou ainda.
A palavra de Deus diz em Salmos 25:14 que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, tem com Ele uma aliança. Nem tudo Deus vai nos revelar. Existem segredos aí. Existem coisas que eu e você, que é importante não sabermos. Para quê? Para continuarmos tendo fé. Continuar confiando em Deus. Não escute, por favor, guarde isso no seu coração. Não, guarde essa palavra do fermento. Não adiante o tempo, não acelere o tempo. Não acelere aquilo que Deus está te dando como direção e palavra. Não atropele tempo para que as coisas aconteçam na sua vida. Deixa o Senhor agir. Se você orou, se você colocou diante de Deus, se você apresentou diante do Senhor seus sonhos, seus objetivos, seus pedidos, se você já entregou ao Senhor, você confia de verdade no Senhor, irmão, eu estou pregando para mim. Se você confia naquilo que Deus tem dado sobre a sua vida, tem liberado sobre a sua vida, acalme o seu coração e confie naquilo que Deus já falou. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo de Deus para tudo em nossa vida. E esse crescimento, esse esperar de Deus, ele vai nos trazer maturidade. Esse obedecer o tempo vai trazer a cada um de nós crescimento emocional. Crescimento espiritual, de confiar. Sabe, um dos grandes problemas hoje, que talvez de uma forma geral, de pastores, que a gente vê, é a deficiência ou o problema emocional que a igreja tem. A igreja é muito dependente emocionalmente. Não sei, talvez seja por causa dos tempos que vivemos, das gerações que estamos vivendo. Mas assim, da mesma maneira que o bispo Samuel, ele era um homem de Deus, ele era duro. Ele era um homem rígido. E uma das coisas que eu particularmente admiro demais do bispo Fernando, o pastor estava falando aqui, eu estava lembrando disso assim, ó. Bispo Fernando não negocia aquilo que Deus deu para ele. Não é verdade, pastor Fernando? Ele não negocia. A direção que Deus deu é essa, ele vai continuar caminhando nela. E todas as palavras que Deus deu lá atrás, quando a terra era sem forma e vazia ainda, todas essas palavras que Deus deu estão acontecendo. Por quê? Porque ele não negociou nada no meio do caminho. E é aqui que está. E isso serve de exemplo para nós. Não adiantar o processo, não adiantar o tempo. Não adiantar porque o fulano é bom, porque o ciclano é bom, porque talvez essa direção seja legal, porque esse negócio pode ser bom. Meu irmão, se não estiver embasado na palavra e no princípio, não faça, não entre, não vá, não negocie. Porque princípio é princípio. E às vezes, aos nossos olhos, pode ser um adiantar do processo nas nossas vidas, mas no final vai ser um retrocesso. No final vai dar ruim. Por conta da desobediência, da imaturidade, por conta de não compreendermos as coisas de Deus, aquilo que Deus literalmente tem para nós, para falar aos nossos corações e à nossa vida. Então, meu irmão, amadureça. Amadureça emocionalmente, amadureça espiritualmente, cresça, permita-se receber o não de Deus, permita-se ouvir a Deus de uma forma diferente. Guarde no teu coração o que eu vou te dizer, nem tudo Deus vai te responder, nem tudo, nem todas, você não vai ter todas as respostas de Deus do tempo que você deseja ter as respostas dEle. Tem coisas que Deus vai reservar a você de entender e saber, porque simplesmente Deus quer que você confie nele, acredite nele, confie na palavra dEle. E o fator tempo é muito importante para nós. Esse acelerar, essa palavra vinha muito no meu coração, esse acelerar esse processo.
eu querer adiantar algumas coisas, eu querer resolver alguns problemas, eu querer entrar em alguns lugares. Meu irmão. Meu Deus. Quão difícil é quando você desobedece ao Senhor, você toma decisões por conta da seu próprio conhecimento, dos seus próprios achismos. Depois você olha e fala, poxa, eu podia ter esperado. Não precisava ter feito, não precisava ter comprado, não precisava ter entrado. Eu poderia ter esperado um pouquinho mais. Quem já passou por uma situação dessa? Você foi lá, fez, aconteceu, passa 1, 2 semanas, parece que vê outro negócio e fala, meu Deus, se eu tivesse esperado um pouquinho. Eu testemunho muito sobre isso. Minha esposa não gosta muito, mas eu gosto. Eu já tive um bocado de carro. Tive acho que quase 20 carros. Desses 20 carros, uns 3, 4 nós compramos de comum acordo. Irmão, nunca me incomodei. Agora, eu comprei um Audi uma vez. Cheguei em casa, eu tinha um Cliozinho, cara, lindo, inteiraço. Meu Deus, coisa mais linda. Cheguei em casa, meu pai tinha um Audi A3 1.8T na garagem. Eu falei, é esse. O pai tinha pego no negócio, falei, é esse. Vou embora com esse Audi. Eu atormentei tanto a vida dela para ir embora com aquele Audi, que eu fui embora com o Audi. Quando eu cheguei na subida da serra, começou a piscar uma luz no painel. Eu falei, meu Deus, o carro pifou. Imagina o que ela ia falar, né? Mas nada, cara, o carro quando anda 100 km, acendia uma luz para o motorista parar para descansar. Eu falei, brincadeira, né, cara? Mas fui embora. Irmão, eu gastei uma grana que eu não tinha durante 1 ano naquele carro. Eu fiquei com tanto nojo do carro que eu tirei da oficina, arrumei, botei na frente do lugar que eu trabalhava e vendi o carro. Tanto nojo que eu fiquei naquele carro. E era um baita de um carro. E outros que nós compramos, que nós compramos de comum, meu irmão, nunca me incomodei. Acordo. Ouvir a esposa, obedecer ao Senhor, o tempo certo, a hora certa. Sabe, não adiantei, alguns processos desses eu não adiantei, eu fiz no tempo certo, eu fiz na hora certa. Eu fiz do jeito que deveria ter sido feito. A minha ansiedade, o meu desejo de fazer, de comprar, meu irmão, bate todo dia. Mas eu tenho lutado contra mim mesmo. Esses dias eu acordei, não vou pedalar. Daí levantei e fui para a garagem. Peguei a roupa de pedal, não vou pedalar. Sentei quando comecei a me arrumar, não vou pedalar. Daqui a pouco eu estava na rua pedalando. A minha mente, eu não queria de jeito nenhum. Mas quando eu estava no pedal, o Espírito Santo falou para mim assim, está vendo? Você venceu o seu corpo. Porque a preguiça para ficar em casa dormindo era, meu Deus, era tudo que eu queria. Tempo. Só que esse processo de mudança da minha vida, eu estou testemunhando a minha vida, esse processo de mudança da minha vida levou um tempo para acontecer. E às vezes ele não está mudando porque a nossa mente não mudou. O nosso coração ainda está tentando dar um jeito. A nossa mente, Romanos 12:3, não foi transformada pelo poder do Espírito. E talvez nós não estamos chegando em lugares novos em Deus, porque a nossa mente ainda é antiga, retrógrada. A gente ainda quer fazer do nosso jeito, do nosso jeitinho, arrumado do jeito que dá. E Deus está dizendo hoje, confia. Não põe fermento. Espera. Tem uma palavra. Eu já te dei a direção. Eu já te dei a palavra. Eu já te trouxe aqui. Eu já te trouxe para esse lugar. Meu irmão, é muito louco, porque quando você entende, tem um texto que eu acho ele poderoso demais para crente. Escute, presta atenção. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Se você está em Jesus, eu sempre falo sobre isso, se você caminha em Jesus, se você está em Jesus, se a sua vida está entregue em Jesus, tudo o que está acontecendo com você é um propósito de Deus. Até os seus erros, Deus está permitindo para que você cresça. Até as nossas escolhas erradas, Deus está permitindo que você diga, amadureça, entenda, cresça. É Deus falando conosco. E nós precisamos ter essa compreensão. Para poder entrar em lugares novos em Deus,
para poder entrar em alguns lugares que Deus precisa que nós venhamos avançar, crescer. Ele já botou tempo lá, ó. E já começa a botar tempo para derrubar a gente lá, irmão. Olha lá, ó. Olha lá, 5 minutos que aquele loiro colocou lá, olha lá. Ó. Ele já começa já. Nós precisamos entender isso. Eu creio fielmente, meu querido, que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Talvez eu... o pastor Fabiano, vou dar o exemplo dele. Ele está aqui, ele não gosta muito, mas eu vou dar, só para constranger ele. Aleluia, não, brincadeira. O pastor Fabiano é um homem sábio. Ele sempre tem o conselho certo, na hora certa. Mas ele não é um cara de altar. Ele tem o papel dele de segurança dentro do ministério. Sabe, aquela pessoa que tu vai sentar com ele, ele é até chato, porque ele é muito crente. Sabe, tu vai conversar com ele, ele já vem o ex que te digo, dá uma raiva. Mas ele é o menino de Deus, assim, Deus, ele é Deus. Mas é o papel dele. Aí você, pastor, vem pregar. Não foi para isso. Deus chamou ele para orar, Deus chamou ele para interceder, Deus chamou ele para ser a base, o alicerce, tanto para o Fernando, quanto para todo o ministério. Uma palavra centrada, com uma palavra de direção, de ajuda. Só que é o chamado dele. E eu preciso entender esse tempo, esse time dele. Às vezes a gente quer adiantar o processo, a gente quer, sabe, fazer acontecer, porque precisa, não porque o ministério está precisando, não, meu irmão, não. Quando Deus entender que está precisando, Deus vai levantar alguém para fazer, porque talvez não seja para esse tempo, para essa hora. Foi essa palavra que o Fernando recebeu no dia que ele entrou na casa dele, depois do velório do pai dele. Ele falou assim, quando ele abriu o texto, ele leu, foi para esse tempo, para esse momento que o Senhor te chamou. E foi para esse tempo, para aquele momento que Deus chamou ele, e por isso nós estamos aqui. Fator tempo. Então, meu irmão, não estrague o que Deus está fazendo. Não queira adiantar o processo de crescimento. Espere, aguarde. Tenha paciência. Se você não tem, ore a Deus que Ele vai te dar. Ai, pastor, meu Deus, meu irmão, ei, quem está falando para você é um sanguíneo ansioso demais. Meu Deus, só minha esposa sabe, tadinha. Sou muito ansioso, cara. Meu Deus, só o Senhor sabe. O bispo Fernando que diz, calma. Esse dia não sei o que foi que ele falou para mim, eu falei, não, fala. Ele falou, não vou te falar agora. Eu falei, boy, tá de sacanagem, né, cara? E eu tenho buscado lidar com isso, aprender, amadurecer, crescer. Sabe, para não errar de novo, não continuar errando, não continuar falhando. Não, meu irmão, ei, não adiante o processo. Não adiante o processo. Não acelere o processo. Espere em Deus. Aguarde em Deus. Entenda que existe uma palavra de Deus para a sua vida. Para terminar, quando estávamos em Curitiba, nós começamos a cuidar de células. Eu não sabia pregar. Aí deram células para nós cuidar. Falei, Jesus, e agora? O que eu faço? Olha que loucura. Eu fiquei desempregado por 3 meses. Primeiro dia que eu cheguei em casa desempregado, o Espírito trouxe ao meu coração, vai estudar. Eu tinha computador em casa, falei, cara, eu vou estudar hermenêutica, exegésia. Eu vou estudar, vou ver como é que faz uma palavra, como é que se monta uma palavra. Eu não sabia, não entendia. E eu comecei a estudar, estudei por 3 meses, eu não lia. Eu tinha preguiça para ler. Tem alguém se identificando aí, não? Fala a Deus, aleluia. Irmão, Bíblia não lia. E eu orei ao Espírito Santo, falei, Senhor, me dá vontade de ler, me dá o desejo de ler. Eu preciso ler a Bíblia, preciso ler livros, me atualizar. E Deus me deu o desejo. Comecei a ler livros, comecei a ler a Bíblia. Só sei que 3 meses depois do processo, nós começamos a ministrar em células. Eu comecei a ministrar na vida de pessoas. Meu irmão, tempo. Mas foi o tempo que Deus me colocou na caverna, Pedro. Fiquei 3 meses em casa só estudando. Só ia para a igreja, voltava, ia nas outras células, voltava. Mas foi um tempo de crescer, de aprender.
Fui amadurecendo aquilo que Deus estava me dando como oportunidade naquele momento. Fui crescendo em Deus, dentro daquilo que Deus foi, as portas que Deus foram me abrindo. Sabe, irmão, e assim às vezes as pessoas acham que a gente é metido, que a gente faz tudo dentro da igreja. Não, meu irmão, eu não perco as oportunidades que Deus me dá. É só isso. Se Deus me deu uma oportunidade, se eu preciso estar ali por algum propósito ligado ao ministério, ao reino de Deus, eu estou lá dentro. Eu estou junto. Porque eu entendo que de alguma forma, alguma pessoa, alguém, ou eu mesmo, serei tocado pela ação de Deus naquele momento. Então eu não perco a oportunidade. É o tempo talvez para receber uma palavra, talvez seja o tempo para Deus te despertar hoje. Entender, talvez a ansiedade que está no seu coração hoje, sabe, a euforia de querer fazer as coisas. Não, meu irmão, não. Existe uma grande diferença entre euforia e alegria. Euforia é momentânea, ela passa, ela acaba. Agora, a alegria é do Senhor e ela é eterna. Então, meu querido, entenda o fator tempo. Não acelere nada na sua vida. Não acelere nenhum processo na sua vida. Se tiver que esperar, espere. Ore ao Espírito Santo. Peça para Ele, Senhor, me ajuda. Me dá graça para saber suportar esse momento. Esperar esse momento. Ore ao Espírito Santo por um amadurecimento emocional, um amadurecimento espiritual, crescer em Deus, crescer na graça e no conhecimento. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não acelere nada daquilo que Deus tem dado para você, tem colocado na sua mão. Não pare, não deixe de fazer, mas continue no Senhor. Continue confiando em Deus. Continue fazendo exatamente aquilo que Ele te colocou nas suas mãos. Que o Senhor vai te levar em lugares poderosos. O Senhor vai te colocar em lugares novos, meu irmão. Sabe, quando nós amadurecermos, Deus vai começar a abrir portas que você fala, uau, nunca imaginava estar aqui. Nunca imaginava estar fazendo isso. Eu nunca me imaginei estar aqui. Nesse dia, nesse momento. Mas quando o bispo me chamou, eu agarrei a oportunidade. Às vezes, essa semana, o Jean falou para mim assim, cara, quando eu preciso de alguém para pregar no último hora, eu chamo o Tom, porque ele sempre tem uma palavra. Meu irmão, precisamos ter, nós que pregamos, nós que somos pastores, precisamos ter uma palavra dentro de nós sempre. Precisamos ter, pode ser a palavra mais simples que for, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem poder quando ela sai. Então a palavra de hoje para nós talvez seja não acelere. Não acelere o tempo, não acelere o processo. Aguarde o que Deus está fazendo. Amadureça dentro desse processo. Amadureça dentro disso que Deus está te proporcionando. Porque Deus vai nos levar em lugares poderosos. Nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que o Senhor tem preparado para cada um de nós.